12 heróis incríveis lutaram por ela. Mas a verdade tocante e surpreendente foi revelada. Era uma tarde quente em São José do Rio Claro. O sol despedia-se com um brilho dourado que mal conseguia penetrar a nuvem de cansaço que pairava sobre Maria. Ela, uma enfermeira de 34 anos, tinha os olhos cansados, mas um sorriso radiante que encantava a todos no hospital. Mãe dedicada de 2 pequenos, Lucas e Ana, sua rotina se resumia a turnos longos, onde sua bondade era seu maior estandarte. Mas o que poderia parecer uma vida satisfatória, esconde uma batalha constante. Desde que seu ex-marido a abandonou, a dor da traição se misturava à luta diária por sustentar sua família. As contas não paravam de crescer, e as horas pareciam ser implacáveis. No entanto, o que mais a cortava era a ingratidão de alguns colegas de trabalho. Maria tinha eficiência, carinho e um talento natural, mas um certo chefe a excluíra de um projeto vital, alegando que não estava pronta. O veneno da desconfiança, a ação suplantou suas conquistas e, no fundo, um abismo a engolia. Será que sou realmente capaz? Na solidão de sua dor, Maria se perguntava até quando conseguiria se manter firme. As lágrimas se tornavam uma companhia frequente, enquanto cuidava de pacientes, abraçando neles uma esperança que já parecia distante para si mesma. Mas em meio a essa tempestade emocional, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Amigos e ex-colegas que Maria ajudou ao longo dos anos tomaram uma atitude. 12 pessoas, cada uma com uma dívida de gratidão, decidiram organizar um evento solidário em sua homenagem. O salão estava repleto quando o primeiro microfone se acendeu. "Ela me salvou quando eu estava à beira da morte", disse um ex-paciente, ainda com a voz embargada. Outro, que conheceu Maria desde a infância, declarou: "Ela sempre foi a estrela da minha vida." A cada palavra, o coração de Maria pulsava e uma luz de esperança começava a brilhar novamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As histórias de coragem e superação foram se acumulando, a voz de cada um transmitindo demonstrações de amor e gratidão que Maria nunca imaginou receber. Cada depoimento a fazia lembrar-se de sua força interior, de quem realmente era. No entanto, uma sombra ainda se escondia nas profundezas de sua história. Mais tarde, Maria descobriu um segredo que mudaria tudo. Sua mãe, que fora assassinada, lutou bravamente contra o preconceito e a intolerância. O maior desejo dela sempre foi dar à filha a vida digna que Maria agora estava conquistando. Agora, com o coração renovado e a mente cheia de determinação, Maria se viu em uma encruzilhada. Estava pronta para enfrentar os desafios no trabalho e lutar pelo reconhecimento que merecia. A indiferença do passado não tinha poder sobre ela, pois surgia uma nova versão de si mesma, pronta para brilhar intensamente. Com todas essas revelações e o apoio da comunidade, a pergunta que ficava no ar agora era: será que Maria conseguirá superar os obstáculos e se tornar a mudança que tanto precisava? A resposta a essa pergunta ainda estava por vir, e a jornada de Maria mal começara. Maria não conseguiu dormir aquela noite. Enquanto o luar filtrava-se pela janela, suas memórias dançavam como sombras na escuridão. Aquela avalanche de amor e gratidão a tocou de uma maneira que há muito tempo não sentia. O evento tinha aceso uma chama dentro dela, mas também trouxera à tona um peso inesperado. O que ela fazia de errado? Por que ainda se sentia tão pequena diante de tantos aplausos? Na manhã seguinte, o hospital pulsava com a mesma rotina, mas Maria sentia-se diferente. Passou pelos corredores com um sorriso mais forte, os olhos brilhando com um novo propósito. Ao chegar na área de emergência, decidiu que não seria mais a enfermeira invisível. Era hora de abrir o coração e exigir seu espaço. Enquanto cuidava de uma paciente idosa que sofria de hipertensão, Maria se lembrou de um depoimento que a tocou profundamente. "Maria, você é a luz em meio à escuridão."
Um arrepio percorreu sua espinha. Isso fez algo despertar dentro dela. Ela precisava ser essa luz não só para os outros, mas para si mesma. Ao final do turno, Maria decidiu que iria procurar seu chefe. Com o coração na mão, bateu à porta dele. Preciso conversar sobre o projeto que me foi negado, disse ela com a voz trêmula, mas firme. O chefe a olhou surpreso. Maria, não sei se você está pronta. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um eco distante. Pronta? Questionou ela. Eu sou mais do que pronta. Eu sou a enfermeira que cuida, que luta e que se doa. Não sou só mais uma funcionária, sou a voz dos que não têm. As palavras saíram com tanta paixão que até mesmo o chefe pareceu hesitar. Ele permaneceu em silêncio, a expressão mudando entre dúvida e consideração. O que ele não sabia era que a batalha de Maria não era apenas por um projeto. A luta dela era também por todas as mamães como ela, que carregavam um peso imenso nas costas sem nunca desistir. E naquele momento, Maria ficou mais forte. Se não posso ser a sua escolha, então preciso ser a minha. Depois dessa conversa, a esperança a envolvia, mas também uma sensação de insegurança. E enquanto ela saía do escritório, um pensamento inquietante a assombrava. E se tudo isso acabasse em mais um fracasso? A verdade é que mesmo com todo o apoio que recebera, o medo de não ser suficiente ainda a acompanhava. Essas emoções a confrontaram enquanto se dirigia para casa, o sol se pondo em tons vibrantes que mal conseguiam acalmá-la. Mas havia algo que a aguardava ao chegar. Uma carta enigmática estava na caixa de correio. O envelope era velho, com o nome de sua mãe escrito à mão. O coração de Maria disparou. O que essa carta conteria? Uma nova verdade sobre seu passado? Ou um pedaço da história que a moldaria de maneiras que ela nunca poderia imaginar? Com as mãos trêmulas, ela abriu a carta. Cada palavra parecia carregada de emoção. O que estava prestes a descobrir mudaria toda a sua percepção sobre o que realmente significava ser forte. Apenas um suspiro escapou de seus lábios. O que mais você não me contou, mãe? A pergunta pairava no ar, enquanto ela começou a ler. As palavras da carta dançaram diante dos olhos de Maria, cada uma trazendo um peso diferente. Seu coração pulsava forte enquanto ela tentava absorver cada frase. Maria, minha querida, existem coisas que sempre quis te contar, mas nunca tive coragem. Uma onda de emoções a envolvia, ansiedade, medo, mas também curiosidade. O que poderia ser tão importante? O passado de sua mãe sempre foi um mistério, com lacunas que Maria sempre tentara preencher. Agora, ela tinha a chance de entender. Enquanto lia, sua mente viajava por imagens do passado que ela conhecia. Sua mãe sempre fora uma mulher forte, porém frágil em certos momentos, como se carregasse segredos profundos. O que poderia ser tão pesado a ponto de ser guardado por tanto tempo? As dificuldades que enfrentei não foram apenas minhas, continuava a carta. Houve pessoas que lutaram por mim, heróis anônimos que moldaram nossa história. Cada sacrifício que eu fiz foi pensando em você, para que tivesse um futuro. Agora, é sua vez de conhecer a verdade e o que isso significa para você. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. A sensação de se sentir quase como uma intrusa na própria história a incomodava. Quais eram essas verdades? Ela precisava saber. Senhoras como a paciente que cuidava na emergência, aquelas que se sentiam apagadas, mereciam um reconhecimento, assim como sua mãe, que fez escolhas dolorosas. Eu quero que você descubra quem são esses heróis, prosseguia a carta. Eles não estavam ao seu alcance, mas fizeram parte da minha jornada. E talvez você também tenha essa força dentro de si. Essas últimas palavras reverberavam em seu ser. Maria sentiu como se uma luz tivesse sido acesa. Não era apenas a jornada de sua mãe que ela buscava entender. Era a dela mesma. Ela precisava honrar a luta de sua mãe. Precisava saber quem eram essas figuras que haviam sacrificado tudo. E mais que isso, precisava descobrir como ser essa heroína na própria vida. No dia seguinte, Maria acordou decidida. A carta não seria apenas uma lembrança do passado. Era um empurrão para o futuro. Ela se sentou em sua mesa, com a caneta na mão, pronta para traçar um plano. Quais passos poderia dar para seguir as pistas deixadas por sua mãe? Maria decidiu procurar aquelas histórias como uma verdadeira investigadora. A primeira parada seria o pequeno café em que sua mãe costumava trabalhar, onde alguns antigos colegas ainda poderiam estar.
Eles poderiam compartilhar fragmentos daquela vida que ela nunca conhecera. Com o coração acelerado e a determinação estampada no rosto, Maria saiu de casa. O mundo lá fora piscava com novas possibilidades. Enquanto caminhava, a brisa fresca da manhã acariciava seu rosto e parecia sussurrar promessas de autodescoberta. Mas ao entrar no café, algo a fez hesitar. Uma figura familiar estava ali, sentada em uma mesa no canto. Era um homem com quem sua mãe havia compartilhado risadas e lágrimas. O que ele estaria fazendo ali? Maria sentiu um frio na barriga. Seria ele um dos heróis mencionados na carta? Um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. O que ela descobriria ao se aproximar? Maria respirou fundo e controlou o nervosismo que a invadia. A figura do homem na mesa a atraía, como um ímã. Ele parecia absorto em seus pensamentos, com a mão segurando uma xícara de café que já não estava quente. Era um rosto conhecido, mas que trazia memórias confusas. Ela se lembrou de suas visitas ao café, quando a mãe sempre falava dele com carinho. Ao se aproximar, o homem levantou os olhos e, ao reconhecê-la, um sorriso de saudade se espalhou por seu rosto. Era como se uma ponte entre o passado e o presente se formasse ali. "Maria!" exclamou ele. Sua voz era suave, mas carregava um peso de nostalgia. "Como você está? Quanto tempo?" "Oi, senhor Paulo", respondeu ela, tentando controlar o tremor na voz. "Desculpe incomodar, mas eu gostaria de saber mais sobre a minha mãe." O sorriso de Paulo murchou e uma sombra de tristeza cruzou seu olhar. Ele fez sinal para que ela se sentasse e Maria se acomodou, sentindo-se dividida entre a ansiedade e a esperança. Aquela conversa poderia ser a chave para as respostas que tanto buscava. "Ela era uma mulher incrível", começou Paulo, olhando para a mesa, como se buscasse as palavras em algum lugar entre as migalhas de pão. Sempre sorrindo, mesmo nos dias mais difíceis. Ela se importava com todos ao seu redor. "Eu li uma carta dela." Maria interrompeu, e a própria menção da carta fez seu coração disparar. Nela, minha mãe fala sobre heróis, sobre sacrifícios que não foram só dela, que pessoas lutaram por ela. O olhar de Paulo se intensificou. Ele a estudava com atenção, como se tentasse decifrar os sentimentos que ela trazia. Sua mãe carregava um fardo muito pesado, mas nunca deixou isso a vencer. Havia famílias inteiras que dependiam dela. Maria sentiu um calafrio. O que ele queria dizer com famílias inteiras? A curiosidade tomou conta de seu ser. Quem eram essas pessoas? Ela se permitiu perguntar, engolindo em seco. Paulo hesitou por um instante. A mãe de sua mãe, a avó, se envolveu com um grupo de mulheres que lutavam por direitos e dignidade, principalmente em tempos difíceis. Elas eram heroínas anônimas como ela. A revelação penetrou o coração de Maria como uma flecha afiada. Aquilo fazia sentido. Olhando para Paulo com mais intensidade, ela percebeu que ele havia sido testemunha de toda essa luta. "E você? O senhor era parte disso também?" Ela perguntou. "Eu fui amigo e também apoiador." A honestidade em sua resposta trouxe um calor ao ambiente. Uma faísca de conexão se formava entre eles. Ainda com o peito apertado, Maria notou que as lágrimas ameaçavam escorregar por seu rosto. "E o que aconteceu? Por que tudo isso foi guardado?" A urgência em sua voz era palpável. Paulo suspirou. "Às vezes, o passado precisa de tempo para ser contado, para não ferir mais. Sua mãe queria que você conhecesse, mas estava assustada com o peso das experiências e com o mundo lá fora." Uma parte de Maria se identificava com essa vulnerabilidade. Ela também temia o que poderia descobrir, mas a coragem acesa por sua mãe a encorajava a seguir adiante. "O que mais eu preciso saber, Paulo?" Ele se inclinou para a frente e suas palavras foram baixas. "Existem histórias não contadas que ligam sua família a esse legado, e talvez você esteja prestes a descobrir algo que mudará tudo." Maria sentiu um frio na espinha. O que seria tão impactante? A sala estava em silêncio e a atmosfera pesava com a expectativa. Uma nova revelação estava a caminho. Poderia encontrar suas raízes agora? "Estou pronta", disse ela com determinação. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, uma nova sombra passou pelo olhar de Paulo. "Se você souber sobre isso, não pode voltar atrás." Ele advertiu e Maria se perguntou se estava realmente pronta para o que estava por vir. A verdade estava mais próxima do que jamais imaginou, mas o custo de conhecê-la poderia ser maior do que pode suportar.
A intensidade no olhar de Paulo quase paralisou Maria. Ela podia sentir o peso das palavras que estavam prestes a se desenrolar, como uma onda que em breve a engoliria. A expectativa dançava ao seu redor, quase palpável, enquanto o café, que antes parecia um lugar tranquilo, tornava-se um cenário de uma revelação iminente. Maria, começou Paulo, a voz hesitante, sua mãe tinha um propósito maior. Ela e outras mulheres, que você não imagina, lutavam contra um sistema opressivo. Elas se reuniam em segredo, planejando ações que poderiam mudar a vida de muitas pessoas. Maria instintivamente se encostou à cadeira, o coração palpitando. O que elas faziam? A curiosidade se misturava com o temor. A ideia de que sua mãe participara de algo tão grandioso, ao mesmo tempo em que escondia isso dela, causava um turbilhão de emoções. Elas organizavam protestos, ajudavam famílias que eram exploradas, trabalhavam em um abrigo para mulheres e crianças que escapavam de situações difíceis. O que sua mãe fez foi muito mais do que um simples ato de bondade. Ela se tornou um símbolo de esperança para essas pessoas, disse Paulo, suas palavras pesadas de admiração. Uma onda de orgulho tomou conta de Maria. Saber que sua mãe era uma heroína a fez sentir uma conexão profunda, como se um novo pedaço dela mesma estivesse sendo revelado. Mas imediatamente, uma dúvida a fez hesitar. Se tudo isso era tão importante, por que ela não compartilhou isso comigo? Por que não me contou sobre a verdade? Porque o peso da responsabilidade é grande. Sua mãe temia que você fosse arrastada para essa história. Ela queria te proteger, explicou Paulo, a voz agora mais suave. Havia pessoas perigosas envolvidas. Alguns dos aliados dela se tornaram inimigos ferozes, e ela sabia que uma revelação poderia colocar sua vida em risco. Maria mordeu o lábio, o silêncio se arrastando entre eles, pesado como um manto. Aquela revelação mudava tudo. Sua visão sobre a mãe, antes repleta de dúvidas e anseios, começava a se moldar em um retrato de coragem e sacrifício. Mas eu não quero que ela tenha lutado sozinha, nem que eu viva com esse legado apenas como uma sombra. Eu preciso saber de tudo. A intensidade da sua voz ecoou na pequena sala do café. Ela queria entender cada detalhe, cada lágrima, cada sorriso, mesmo que isso significasse enfrentar um mundo que poderia ser assustador. Paulo inclinou-se mais uma vez, seu olhar se intensificando. Existem documentos, cartas que podem revelar ainda mais sobre esse passado, e eu sei onde estão. O impacto dessas palavras fez o coração de Maria disparar. Documentos? Cartas? Poderiam ser as chaves para descobrir o que realmente aconteceu? Ela poderia finalmente conectar os pontos e entender o legado de sua mãe. Você pode me mostrar? Perguntou, a esperança surgindo em meio ao medo. Uma nova luz iluminou seu ser. Paulo hesitou, a fisionomia dele revelando uma batalha interna. Maria, eu posso, mas esteja ciente. Ao descobrir isso, você pode colocar a sua vida em perigo. Existe uma razão pela qual essas histórias foram enterradas. O aviso tornou-se um eco na mente de Maria. Ela estava disposta a arriscar tudo por sua verdade, mas agora a imprevisibilidade do que estava por vir a atormentava. Estou pronta para enfrentar o que for necessário, afirmou, a determinação enraizada em sua voz. Quero saber mais sobre minha mãe e sobre aqueles que a cercavam. Quero honrar seu legado. Paulo a observou por um longo momento, até que ele acenou, relutante. O que quer que estivesse prestes a ser revelado, traria mais do que apenas perguntas. Trazer à tona verdades antigas exigiria coragem e força que Maria mal sabia que tinha. Poderia ela realmente aceitar o que seria desenterrado? Então, enquanto levantava lentamente, Paulo sussurrou. Então, vamos falar sobre o que vem a seguir, mas saiba que a verdade pode trazer mais dor do que cura. E com isso, Maria se preparou para um mergulho profundo em um passado que estava prestes a se desdobrar diante dela. Uma certeza residia no fundo de seu coração. A vida, com todas as suas complexidades, a guiaria para onde precisava ir. Mas a pergunta que pairava no ar era se ela estava realmente pronta para o que descobriria. Toda a intensidade do momento pairava no ar, quando Paulo se levantou, abrindo caminho. Maria o seguiu com o olhar, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. As paredes do café pareciam se fechar ao redor dela, como se cada sombra estivesse escutando suas esperanças e medos. Acho que devemos nos encontrar em um lugar mais seguro,
Paulo sugeriu, sua voz firme. Ele sabia que o rumo que estavam prestes a tomar era perigoso. A cada passo que Maria dava do lado de Paulo, seu coração pulsava mais rápido e sua mente se enchia de perguntas. O que realmente encontrariam? Que perigos aguardavam? A ideia de desenterrar a verdade sobre sua mãe a empolgava, mas uma sombra de receio dançava em sua mente. Elas estavam lutando contra um sistema opressivo. O que poderia ser mais ameaçador do que isso? Finalmente, eles chegaram a um parque isolado, onde a luz da tarde filtrava-se através das árvores, criando um cenário sereno e ao mesmo tempo inquietante. O contraste entre a beleza do lugar e a seriedade da missão a fazia sentir um nó no estômago. Paulo respirou fundo. Aqui é melhor, menos chance de sermos vistos. Maria se sentou em um banco, o cheiro fresco da grama molhada a acalmando um pouco. Então, onde estão essas cartas? Indagou, a tensão em sua voz. Eu conheço um lugar, respondeu ele, enquanto olhava ao redor, garantindo que ninguém os estivesse observando. Mas preciso que você esteja ciente do risco. Há pessoas que ainda se importam em manter essas verdades escondidas. E se souberem que você está atrás disso? Tudo bem, Maria interrompeu, a determinação ardendo dentro dela. Se há algo que eu aprendi hoje, é que a verdade vale qualquer risco. Minha mãe lutou por isso. Eu não posso recuar agora. Paulo pareceu admirado. Você é mais forte do que pensa, Maria. Ele contou a ela sobre um antigo arquivo, escondido em um local secreto, onde sua mãe e suas amigas mantinham informações sobre suas lutas. Estamos falando de cartas, listas de pessoas ajudadas, até mesmo relatos sobre os encontros que tinham. Ouvindo isso, Maria se sentiu envolta em um manto de esperança. Cada detalhe fornecia um fio de conexão com a história de sua mãe, e sua curiosidade pulsava como um tambor em seu peito. Como conseguimos chegar até lá? Precisamos ser discretos. O arquivo está em um antigo galpão, fora da cidade, longe dos olhos curiosos. Ninguém mais deve saber que estamos indo atrás dele. A adrenalina começou a fluir nas veias de Maria à ideia de uma missão. Vamos, não podemos perder tempo. Ela se levantou, já visualizando as cartas, as histórias e a possibilidade de descobrir tudo o que sua mãe fizera. Eles partiram, cada passo acelerando o pulso de Maria em direções desconhecidas. Mas enquanto percebiam as movimentações nas ruas, ela começou a sentir que estavam sendo seguidos. Um frio na barriga a atingiu, e ao olhar para Paulo, viu o mesmo medo refletido em seus olhos. Estamos sendo observados, murmurou ele, os músculos tensos. Precisamos nos apressar, Maria exclamou, enquanto uma sombra se movia rapidamente atrás deles. Com o coração na garganta, ela não sabia mais se estava preparada para enfrentar o risco que se aproximava. A verdade parecia um elixir poderoso, mas também poderia ser uma armadilha mortal. O que faremos se eles nos alcançarem? Seus pensamentos aceleravam. A resposta de Paulo não veio, mas o olhar que trocou com ela dizia tudo. A luta deles estava apenas começando, e o verdadeiro medo estava apenas à vista. Agora, descobrir a verdade seria tão perigoso quanto necessário. As dúvidas rodeavam Maria, mas em um momento de bravura, ela decidiu. Não podemos desistir, vamos em frente. Assim, a corrida para o desconhecido teve início, e perguntas sem resposta começavam a ecoar em sua mente. O que realmente a aguardava naquela busca pela verdade? Maria e Paulo correram pelas ruas, a adrenalina pulsando em suas veias. O som dos passos ecoava em seus ouvidos, e por um instante, tudo parecia um borrão. A sensação de estarem sendo seguidos tornava a atmosfera mais pesada, como se as próprias sombras quisessem se materializar e abraçá-los. A respiração de Maria parecia um tambor acelerado, um lembrete incessante de que a verdade estava mais perto, mas também mais distante do que nunca. Vamos por aqui! Paulo gritou, desviando para uma rua lateral mais estreita. O coração de Maria batia forte, como se quisesse saltar para fora do peito. Ela mal consegue acompanhar os movimentos dele, mas sabia que precisava confiar. Cada passo que davam em direção ao galpão era uma mistura de ansiedade e esperança, um passo mais perto de descobrir quem realmente era sua mãe. O sol começava a se pôr, lançando um tom laranja sobre os prédios, mas as cores vibrantes ao redor dela estavam longe de tocar seu espírito inquieto. A imagem da mãe, corajosa e persistente, no fundo de sua mente, brilhou como uma luz, um farol que guiava seus passos.
Por que eles não querem que eu saiba? O que havia nesse arquivo? As perguntas fervilhavam, mas não havia tempo para ponderar. Quando entraram em um beco, Paulo parou abruptamente, puxando Maria para um canto. Ela podia ouvir sua respiração ofegante, mas o que deixou seus pés frios foi o olhar apavorado de Paulo. Temos que esperar. Eles estão muito perto, sussurrou ele, tenso. O mundo externo desapareceu por um momento, e tudo o que restava era a batida do coração de Maria ecoando em seus ouvidos. Você acha que são eles? Os que sua mãe mencionou? Mesmo enquanto falava, Maria sentia a incerteza a envolvia. Como poderia enfrentar uma sombra sem saber suas verdadeiras proporções? Paulo acenou, a intensidade de seu olhar preenchido por preocupação. Se eles nos encontrarem, Maria, há coisas que eu não sei se você está pronta para ouvir sobre sua mãe. Ela estava envolvida em algo muito maior, e as pessoas que a perseguem não têm limites. Maria sentiu como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. A revelação da vida secreta de sua mãe a fazia sentir-se pequena, vulnerável. Mas eu preciso saber, Paulo. É a única forma de entender quem eu sou. Como posso viver a minha vida sem isso? Antes que Paulo pudesse responder, um grupo de pessoas passou na frente do beco. Maria se escondeu na sombra, o peito apertando de medo. Seus olhos se arregalaram quando viu um deles com um distintivo em seu cinto. Não eram apenas perseguidores, eram os próprios caçadores da verdade. O grupo parou. Precisamos revistar a área, ouviu um deles dizer, sua voz firme. Maria ficou imóvel, a respiração suspensa. Como já haviam visto o suficiente para saber que estavam em perigo, ela não sabia mais o que pensar. O olhar de Paulo estava fixo na cena, como se tentando decifrar cada movimento deles. Não podemos ficar aqui, precisamos mudar de lugar, disse, puxando-a para o lado oposto do beco. Maria não queria ser a razão para atrasá-los. Com passos apressados, eles se distanciaram daquela cena, mas a dúvida a consumia. Se eles têm uma equipe, será que a verdade está tão próxima assim? Como se lendo seus pensamentos, Paulo fez uma pausa. Estamos perto, apenas mais um pouco, e você poderá descobrir tudo. Apenas precisamos ser inteligentes e cuidadosos. Um novo nível de determinação acendeu dentro dela, mas a cada passo, a tensão crescia. O que mais deveriam enfrentar? A verdade poderia realmente ser tão reveladora quanto aterradora? Quando finalmente alcançaram o ponto de acesso ao galpão, o peso do que estava por vir se tornou palpável. Maria olhou para Paulo, os olhos brilhando, não só de medo, mas de uma resolução inabalável. Estamos prontos? Antes que ele pudesse responder, um som cortante ecoou pela noite, e Maria sentiu seu estômago revirar. Um carro passando rapidamente parou próximo a eles. A escada estava à vista, mas estava claro que a cada instante o risco se tornava maior. Bastava um passo, e a verdade se revelaria. Mas também poderia significar um encontro com perigos que nenhum deles imaginava. O que fariam se o que encontrassem dentro do galpão não fosse apenas informações, mas segredos que poderiam mudar tudo? Maria e Paulo quase não respiravam enquanto observavam a cena à sua frente. O carro que havia parado era um modelo escuro, favorito dos agentes secretos. Os rostos dos ocupantes eram ocultos pelas sombras, mas a presença deles era imponente, como se tudo ao redor também estivesse ciente do perigo. Vamos, rápido! Paulo sussurrou, puxando Maria para dentro de um pequeno corredor que levava ao galpão. O coração dela pulsava descontroladamente, cada batida ecoando seu medo e sua determinação. Assim que ultrapassaram a porta, a escuridão os envolveu, mas o cheiro de mofo e metal trouxe uma lembrança. Lembranças de momentos em que tudo parecia mais simples, de sentimentos que a vida lhe tirou quando sua mãe desapareceu. As paredes do galpão estavam descascadas e cobertas por grafites coloridos, obra de artistas locais em tempos de paz. O contraste entre a arte vibrante e a tensão naquela noite era gritante. Maria tocou uma das paredes frias, seu toque buscando conexão com o passado. É aqui, disse Paulo, sua voz um sussurro decidido, quebrando o silêncio. Aqui encontramos o que precisamos, mas temos que ter cuidado. Se eles nos pegarem, o que vai acontecer? Maria interrompeu, sua voz quase um grito. O desespero no olhar dele a fez sentir um frio na barriga. Paulo hesitou, a verdade pairando entre eles. Não podemos pensar nisso agora. Precisamos focar no que está à nossa frente.
Ele se moveu mais adiante e Maria o seguiu, apesar da mentirosa sensação de esperança mista ao medo. Quando entraram em um ambiente menor, com mesas desordenadas e computadores antigos, um frio percorreu a espinha de Maria. Ela podia sentir que estavam prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. As mãos tremiam enquanto ela se deparava com uma pilha de documentos. Isso é o que precisamos. Paulo começou a folhear as folhas amareladas, cada uma delas uma janela para a vida de sua mãe. Maria se aproximou, ansiosa, e começou a ler. Cada palavra a arrastava mais para a história desconhecida, revelando fragmentos sobre a luta de sua mãe contra forças que ela nem sonhava existirem. A cada página, Maria sentia a certeza de que precisava saber mais, mesmo que a verdade estivesse envolta em sombras. Maria, disse Paulo, interrompendo seu devaneio. Ele segurava um documento específico que tinha uma foto antiga. Quando Maria olhou para a imagem, seu coração gelou. Era uma foto de sua mãe, sorrindo, ao lado de outras pessoas, todas parecendo felizes. Mas havia algo mais. Entre eles, um homem cuja presença a fazia sentir uma inquietação profunda. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. O que há com ele, Paulo? Maria perguntou, seus olhos fixos na foto. Eu não sei, mas tem algo estranho nessa história. Parece que ele pode estar ligado a tudo, inclusive ao seu desaparecimento. A adrenalina subiu. A voz de Paulo era quase um eco, mas a urgência o tornou mais claro. Maria não apenas estava prestes a descobrir a verdade sobre sua mãe, mas possivelmente sobre si mesma. Precisamos encontrar mais sobre isso. Precisamos saber quem ele é. Uma batida forte na porta fez todos os sentidos dela dispararem. A realidade logo a atingiu. Os caçadores da verdade estavam mais próximos, e a pressão aumentava. Rápido, precisamos sair! Gritou Paulo, seus olhos transbordando determinação. Maria não era mais a mesma garota que tinha entrado naquele beco. Ela havia se transformado, e a urgência de encontrar sua própria verdade acendeu uma chama dentro dela. Mas o que ela realmente encontraria? A luz do corredor se intensificou, sinalizando que não havia como voltar atrás. Enquanto Paulo se preparava para abrir a porta, uma ideia aterrorizante a atravessou. E se a verdade fosse mais sombria do que qualquer um poderia imaginar? Como poderia enfrentar essa nova realidade se nem mesmo sabia quem eram os verdadeiros vilões? Com o coração disparado, ela respirou fundo, pronta para enfrentar qualquer que fosse a revelação, mas uma voz atrás deles a congelou. Pensaram que poderiam escapar assim? A tensão cortava o ar. Maria e Paulo estavam prestes a descobrir que a verdade custaria mais do que haviam imaginado. Maria sentiu seu coração parar por um segundo. A voz que ecoou nas paredes do galpão era profunda e autoritária, como um trovão que anunciava a tempestade. Paulo, ao seu lado, paralisou, a expressão no rosto se transformando em uma mistura de medo e determinação. Ele olhou para ela, um breve instante que falava mais que 1000 palavras. Temos que correr, sussurrou, já se movendo em direção à saída, mas a porta rangia ameaçadoramente, como se também estivesse hesitando. Maria hesitou por um momento, parcamente ansiosa em deixar para trás as revelações que a esperavam nas páginas do documento. Mas a sensação de que estavam sendo observados se intensificou, criando um frio na espinha. A voz atrás deles continuou. Vocês não têm a mínima ideia do que estão fazendo. As palavras pareciam saudar o eco do galpão, saturando o ambiente de tensão. O homem que falou deu um passo à frente, saindo das sombras e revelando um rosto que Maria não reconhecia, mas que em algum nível parecia familiar. Quem é você? Maria questionou, forçando a voz a soar forte apesar do pânico que pulsava dentro dela. Alguém que sabe mais do que pensa saber, ele respondeu com um sorriso gelado nos lábios. Seus olhos eram frios e calculistas, e a fúria que emanava dele era palpável. Sou a chave para a verdade sobre sua mãe e sobre todo esse imbróglio. As palavras dele penetraram em sua mente como facas afiadas. O que ele sabia? Por que ela não deveria confiar nele? Maria olhou para Paulo, que estava cada vez mais alerta, encarando o intruso com desconfiança. Seja lá quem você seja, não estamos interessados na sua ajuda. Paulo cortou, sua voz firme. A adrenalina estava agora correndo solta em suas veias.
Maria sentiu um misto de admiração e orgulho pelo amigo. Ele poderia ser pequeno em estatura, mas seu espírito era grande. E isso é exatamente o que pode custar não só a vocês, mas a muitas pessoas que amam. O homem respondeu, agora com um tom ameaçador. Você está prestes a descobrir uma verdade que pode acabar com tudo que você já acreditou. É melhor estarem preparados. Maria sentiu as palavras ressoarem nela, uma verdade dolorosa que não tinha certeza de querer ouvir. Mas antes que pudesse processar tudo, Paulo começou a puxá-la em direção a uma outra porta no fundo do galpão. O medo de serem pegos brindava sua coragem, empurrando-os para adiante. Rápido, Maria, não olhe para trás. Enquanto corriam pelo corredor apertado, Maria não pôde evitar lançar um olhar por cima do ombro. O homem ainda estava ali, observando-os com um olhar satisfeito, como se estivesse dando o primeiro passo de uma longa dança. Pensou que talvez ele tivesse algo a dizer que mudasse tudo. Mas o quê? O que mais o envolvia na jornada que buscava? O corredor os levou a uma escada de metal que rangia sob seus pés. Cada passo soava como um chamado para a liberdade, mas também como um eco do que poderia estar esperando por eles do outro lado. Saindo para a rua, Maria se viu ofuscada pela luz da lua, o ar fresco trazendo um novo sopro de vida para seus pulmões. Mas a realidade ainda estava em abrigo, esperando para ser revelada. Precisamos ir para o nosso esconderijo. Lá teremos mais tempo para pensar, Paulo disse, puxando-a pela rua deserta. Maria assentiu, mas seu coração não parava de martelar. A imagem da foto da mãe pendia em sua mente, cheia de questões. Como aquele homem se encaixava nessa trama? Por que ele parecia saber tanto? Enquanto se afastavam, um pensamento se formou. A verdade estava mais próxima, mas seria uma aclamada redenção ou uma armadilha mortal? O caminho à frente estava coberto de trevas, e o que Maria realmente queria era descobrir não só sobre quem a mãe era, mas quem ela mesma se tornara naquele fogo cruzado de segredos. E a voz do homem permanecia em sua cabeça, como um eco distante. Vocês não têm a mínima ideia do que estão prestes a enfrentar. Com o coração pesado e a mente inquieta, Maria percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que será que aguardava por eles na escuridão? Maria e Paulo correram por ruas desertas, a adrenalina ainda pulsando em seus corpos. A luz da lua os acompanhava, uma testemunha silenciosa de tudo o que estava por vir. Não havia tempo para pensar, apenas a necessidade urgente de se afastar do galpão, daquele homem sinistro e das verdades que estavam emergindo como monstros em seu caminho. Finalmente, chegaram a um pequeno refúgio, um apartamento de um amigo de Paulo, um lugar discreto e seguro. Ao entrar, a tensão começou a dar lugar à ansiedade. Paulo trancou a porta e se virou para Maria, seus olhos refletindo preocupação e determinação. Precisamos revisar os documentos que encontramos, ele disse, gesticulando para a mesa bagunçada. Isso pode nos dar respostas sobre, bem, tudo. Maria sentou-se, absorvendo a energia carregada do ambiente. Seus dedos tremiam levemente enquanto abria o primeiro documento. Palavras e frases apareciam para ela como lembranças de uma vida que não vivera, uma luta que ainda estava por entender. Cada trecho falava sobre o espírito indomável da mãe, sobre suas batalhas e os sacrifícios que fez. Veja isso, Paulo comentou, pegando uma das cartas. Ela estava se comunicando com outras mulheres que ajudavam vítimas de abuso e opressão. Era uma rede de apoio. Maria sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. A força de sua mãe parecia vova lá agora, e sua importância ficou evidente. Aquelas não eram apenas palavras, eram ecos de coragem que revolucionaram sua visão sobre a mulher que tanto amava e admirava. Ela era uma heroína, Maria disse, a voz embargada. Precisamos honrar isso, precisamos contar a história dela. Enquanto folheavam os documentos, descobriram nomes e rostos que estavam entrelaçados à história de sua mãe. Uma rede de mulheres corajosas e homens que lutaram ao lado delas. Lembrou-se de Paulo dizendo que a verdade poderia ser mais prejudicial do que curativa, mas agora estava decidida. Eu não posso voltar atrás, afirmou, lavando a dor acumulada com cada descoberta. Quando estavam prestes a terminar de examinar as cartas, um barulho à porta interrompeu sua concentração. O coração dela disparou como um tambor. Eles estão aqui, Maria sussurrou, quase sem ar. Precisamos esconder isso. Paulo falou apressadamente.
empurrando os papéis atrás de um quadro na parede. A tensão subia como fumaça, deixando o ar carregado. Eles se posicionaram próximos até a porta, prontos para qualquer coisa. O som de batidas firmes explodiu. Polícia! Abram a porta! A voz era áspera, cheia de autoridade. Nesse momento, a mente de Maria disparou nos pensamentos. O que farão se entrarem e se descobriram as cartas? Eu vou distraí-los, Paulo sussurrou, olhando para Maria. Você precisa escapar. Não, Paulo, não! Ela sentiu a urgência perfurando seu corpo. Não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho. Mas ele a olhou com uma intensidade que a fez calar-se. Se eles te pegarem com isso, não saberão o quão importante você realmente é. Isso me dá tempo para precisamos se afastar. E antes que ela pudesse protestar, ele se moveu, já abrindo a porta rapidamente. Quem está aí? A polícia exigiu, e Maria observou Paulo encarar os oficiais. Ele estava tremendo, mas sua postura era firme. Eu sou só um cidadão. O que acontece aqui? Sua voz era firme, mas Maria podia sentir o medo por trás dela. Recebemos uma denúncia anônima. Acreditamos que há uma rede de tráfico humano operando neste endereço, disseram os policiais, enquanto outros começaram a entrar no apartamento. Você não pode entrar sem um mandado. Paulo protestou, mas a tensão nas paredes subia, assim como o desespero no peito de Maria. Ela sabia que era hora de agir. Em um movimento rápido e furtivo, Maria agarrou o documento mais importante, aquele que falava da rede de apoio que sua mãe montara. Então, desceu a escada de incêndio, o coração pulsando forte, disposta a enfrentar o desconhecido por conta própria, mas determinada a proteger a verdade. Assim que saiu para a rua, a brisa fresca a envolveu. Maria olhou para trás, tentando vislumbrar Paulo, mas a cena estava obscura. O que aconteceria a ele? Mas não havia tempo para hesitações. A verdade estava com ela, e precisava ser levada a qualquer custo. Enquanto corria, seu coração batia como um tambor. Mas havia também uma nova ousadia dentro dela. Maria se sentia mais viva do que nunca. O legado de sua mãe pulsava em suas veias, e as histórias não contadas agora a impossibilitavam de ficar parada. Precisava fazer algo, precisava comunicar tudo e transformar essa dor em um grito por mudança. À medida que se afastava, fez uma promessa silenciosa. Não só encontraria sua verdade, mas lutaria por todas as mulheres como sua mãe, que haviam carregado fardos pesados demais. Uma luta renascia dentro dela, uma chama que nunca mais se apagaria. Não havia mais retorno. Maria estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. A busca pela verdade estava apenas começando, e aquela corrente de esperanças e dores pulsava como um novo coração no peito. A luta por liberdade e pela memória de sua mãe se tornaria sua própria batalha, e ela sabia que não poderia fazê-la sozinha, mas estava disposta a lutar ao lado de todos que precisavam de esperança. Essa era a hora para agir, e a voz de sua mãe ecoava em sua mente. Você é mais forte do que imagina. E isso, finalmente, a fez acreditar. Agora, Maria estava determinada a se tornar não apenas a heroína de sua própria história, mas, quem sabe, a voz de outras histórias que ainda estavam para serem contadas. A verdadeira jornada estava prestes a começar. O que vem a seguir? Prepare-se, porque a luta por justiça e verdade é mais intensa do que qualquer um pode imaginar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. Vamos conversar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, somos mais fortes.